bem suave. Vamos contar a história, aquele bate-papo fodástico que é do Aqui no Rolê, trazendo pessoas importantes que têm alguma notoriedade, indiferente de idade, indiferente de qualquer outra coisa que possa vir e trazer essa diferença social em qualquer situação. Então, um grande amigo, um cara que tem uma importância muito grande, até mesmo para cá, para a cidade. Importância para mim, que é meu amigo em particular. Um cara que está vindo construindo ao longo dos seus 52 anos aí de carreira, né, da sua produtividade. Um garoto, né, um bodybuilder, atirador, o pai da Lilice, que é uma guria que está explodindo aí na prova de tambor, o Kaká, que hoje é um atleta muito importante para a nossa cidade, é um cara contratado já pelo Goiás, pela qual nós temos muito orgulho dele. E eu acredito que quem assistir isso aqui hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, esse bate-papo, vai conhecer um cara que poucas pessoas conhecem ele pessoalmente. Eu sinto até privilegiado, né, falando assim, de um cara dessa proporção. E também não tem como falar menos dele. Cara engenheiro, atirador, competidor, atleta, o cara é presidente da Confederação Brasileira de Tiro. Ele tem uma história muito grande dentro do movimento do tiro no país, aqui na nossa cidade, no estado. É um ex-secretário do antigo governador daqui do nosso estado, da Cicima. Então, assim, é um cara que, para nós aqui hoje, é assim, de extrema felicidade poder estar compartilhando com vocês esse momento que vai ser único, né? Mas daqui a pouco vai ter mais. Estou falando do Oscar Fagundes. Boa noite, irmão. E aí? Boa noite, meu irmão. Olha, fico lisonjeado, emocionado aí com o convite, né? É importante a gente estar aqui hoje, prestigiando seu canal, que já tá bombando, né? Sucesso aí no Instagram, aí no YouTube. Agradeço imensamente aí as palavras e é um prazer estar aqui hoje. Ah, que isso. Tá aqui com meu amigo Marquinhos, aqui, o Giga, né? Pra quem não Giga, conhece. pra quem não conhece, nós temos um tratado diferente, né? E o que é mais bacana das amizades é isso. Porque até para não correr riscos. A gente pensa assim, a gente vai criando ao longo do tempo certas palavras que só fica entre amigos e só entre aquelas duas pessoas, né? Então, isso é muito, muito massa, porque cria um vínculo. Na hora que alguém falar assim, mas falou isso, isso e isso, quem que foi? Foi o fulano, retratou como? Foi assim, não, então não foi ele, não. Né? É o Giga. Oscar, me conta uma coisa aqui, pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo, você é uma pessoa, cara, pra mim você é um ícone aqui dentro da cidade, né? Tem uma história muito bacana, um cara que tá construindo, talvez você construiu mais do que seriam se colocar 100 homens de 50 anos de idade, né? Talvez você estaria ali entre o topo. Por quê? Eu gosto de falar de você, assim, em particular, que na carreira solo, né? Uma carreira solo. Construiu. E conta uma coisa pra nós. Quem é o Oscar? Olha, a minha história é uma história engraçada, né? Muito envolvido com a família, por um lado, e por outro, uma história cheia de desafios, né? O meu pai foi do Ministério Público, e quando ele mudou quando eu era criança ainda, e percebi as atividades dele, tudo, aquele esforço que ele tinha, o que eu queria era só orgulhar ele. Né? Era uma coisa que eu cresci vendo meu pai se desdobrando, né? E aquilo me fazia mais responsável, né? Porque eu sou o filho mais velho, tem 2 irmãos mais novos que eu. E aquilo, meu pai sempre foi meu exemplo. Mas, por um lado, o destino fez eu não entrar na área jurídica, né? O que seu pai fazia? Meu pai ele foi advogado, né? Ele era contador, foi advogado, e depois ele passou no concurso e foi para o Ministério Público, né? Ele foi promotor de justiça. E a última cidade, né, que ele aposentou foi Rio Verde. Né? Então, quando ele veio para Rio Verde,
eu estava formando em engenharia, né? E um curso completamente fora daquilo do que eu via, né, dentro de casa, né? Então eu escapei, fora de qualquer referência. Então, seus dois irmãos eram advogados. Meus dois irmãos Seguiu são a carreira advogados. deles. É isso, os dois. Aí justamente essa falta de sequência, né? Eu quebrei essa sequência. Meus irmãos continuaram, né? Mas eu segui meus instintos, que eu tinha uma facilidade muito grande em matérias exatas e naquela época o estudo era muito difícil, muito caro e eu tinha que fazer a faculdade federal e eu optei por um curso no qual eu conseguia passar, né, com mais facilidade. Eu fiz engenharia em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Inclusive, Uberlândia, Rio Verde tem uma tendência muito grande de querer parecer Uberlândia, né? Uberlândia, eu tive muito em Uberlândia, cara. Sempre fui apaixonado com a cidade. Olha, eu comento com muita gente que Rio Verde ele tem essa pegada de Uberlândia mesmo. Tem um turismo universitário muito grande, né? A pegada é muito grande. É eu verdade. acredito que vai ficar aparecendo cada vez mais, né? Então, e aí Uberlândia, Exército. Aí eu fui pra faculdade, tranquei a faculdade no primeiro ano. Eu tinha uma tendência militar, não gostava, né? Fui voluntário. E com isso eu fiz NPOR, fui aluno, formei, né? Saí aspirante, fui para Brasília, fiquei lá durante um ano no estágio obrigatório, voltei, não segui a carreira militar, porque eu era oficial temporário, né? Aquilo lá era limitado. Tava servindo. Servindo, tudo. E a faculdade estava trancada, né? E voltei, continuei a faculdade e formei. Mas voltou para Uberlândia. Voltei para Uberlândia e formei. E aí, quando eu formei, Rio Verde estava em ebulição, né? A Perdigão estava vindo para cá, na época, hoje BRF, antiga Perdigão. E aí a gente percebeu essa oportunidade, não era o que eu queria para mim, eu queria de Uberlândia para outras capitais e assim por diante. Mas isso você continua, né? Você veio pra cá, mas você é um cidadão do mundo. A gente viaja bastante, né? Viaja bastante. Né? Eu estabeleci em Rio Verde, né? A cidade é uma cidade muito próspera, né? Eu sou apaixonado por Rio Verde, pelas pessoas de Rio Verde. Eu acho que Rio Verde é uma cidade extremamente... Ela me abraçou, né? Uma cidade que me abraçou, tudo que eu conquistei foi aqui. Então, realmente, é uma cidade extremamente importante para minha vida. É familiar, é profissional, é social. Foi aqui em Rio Verde. Agora, eu realmente tenho os meus limites são um pouco mais abertos, né? Até mesmo pelo crescimento da empresa, eu tive que fazer as tratativas fora de Rio Verde, né? Então, com isso, eu passei a empreender em outros locais, em outros lugares, e aí as coisas foram dando uma sequência natural, né, do crescimento de qualquer empresa, né? Sim. Então, aí formou Exército. Uma curiosidade do Exército. Como foi sua passagem lá no Exército? Já que você sempre foi um cara tendencioso também ao esporte, né? Eu fui voluntário, né? Na época, nem meu pai nem minha mãe não sabiam que eu estava alistando, porque eu tinha oportunidade de alistar em Goiandira. Meu pai morava em Goiandira. Goiandira é uma cidadezinha de 3, 4 mil habitantes e que é considerado rural, né? Então todo mundo que alistava lá, né? Não pega, né? Certo contingente, etc. Mas não, eu preferia alistar e ser voluntário. E como eu praticava esporte, né? Eu jogava vôlei. Né? Eu jogava vôlei lá no Uberlândia Tênis Clube. Aí quando você voltou, né? Voltou para Uberlândia, aí você foi pro praia. Não. Praia não, você foi jogar. Você foi jogar. Não, mas isso antes de eu ir pro Exército. Eu fui voluntário e pelo fato de eu jogar já, então eu já fui para a prova do NPOR, que é Núcleo de Preparação do Oficial da Reserva. Então são 30 vagas, na época era 500 candidatos. Aí você faz uma prova escrita, uma prova prática, aptidão esportiva, etc. E classificam 30. E nessa época eu fui voluntário e fui classificado, né? E fiz o curso, com tudo isso com a faculdade trancada, né? O risco foi muito grande. E aquela sensação, né? Será que volta? Eu queria muito continuar a carreira militar, né? Sendo bastante sincero. Quando eu contei pro meu pai, pra minha mãe, eles ficaram assim meio... não era aquilo que eles queriam. Mas era que eu tinha muita vontade, muita curiosidade e sou muito satisfeito. Eu faria tudo de novo. Sim. Realmente foi uma época da minha vida muito, muito boa, sabe? Foi seu primeiro contato com arma?
Foi meu primeiro Foi, contato né? com arma, exatamente. Mas seu pai te deu um presente um dia. Como que era? Você tinha... É verdade. É, Eu tenho até hoje, né? né? É uma Beretta 22 Short. O calibre 22, ele tem, todo mundo conhece com é o Long Rifle, que é o 22 LR, né? Que é o mais comum. E ele tinha uma beretinha da marca Beretta mesmo, né? E não é só o apelido, porque muita gente chama beretinha por causa da arma É porque é pequena. beretinha Tal, mesmo. Mas era Beretta. Era muito bonita, era toda de inox. E a munição era um 22 Short. Uma munição bem pequena, né? Acho que... E aí eu achava linda aquela coisa, né? Aquela arma e tal, aquela coisa. Mas assim, meu pai sempre teve muito cuidado e sempre quebrou a minha curiosidade, né? Então, eu achava aquilo lá bacana e tal. A gente ia pra um lugar assim, pro rancho, alguma coisa assim. Aí eu atirava, né? Era muito comum naquela época. Fui pro exército, sempre com essa paixão. E aí, pulando assim algumas etapas aqui da conversa, meu pai um dia falou: olha, essa aqui é sua e tal. E aí eu já Foi o tava. início, né? O início da coleção. Eu já Foi o tava. início da coleção? Foi né? a primeira Foi arma. Foi a primeira sua arma. primeira arma. Pra quem não sabe, o Ascar, nós vamos chegar lá. Eu, tipo assim, eu sou aquele cara, eu não saco nada de arma, nada. Mas o bunker que esse rapaz tinha aqui na casa dele era coisa assim de ficar maluco. Quem gosta, né? Não é à toa que o homem é famoso por conta desse bunker, né, Oscar? A gente chegava lá, ficava impressionado. Mas depois você terminou, cara. Tá, e qual foi seu envolvimento com o vôlei? Cara, eu joguei vôlei por muito tempo. Eu fui para a seleção mineira universitária. Fui selecionado, só que na época eu jogava no TC em Uberlândia. O problema é que eu não tinha altura, né? Então eu tinha que compensar aquela carga com esforço muito grande. Físico, e acabei me né? lesionando, né? Eu lesionei o joelho, eu fiz 2 cirurgias. Uma delas um pouco mais complicada, né? Eu tive que operar o menisco medial. E aí eu fiquei durante um tempo, depois fui jogar vôlei de praia, vôlei de areia, tava crescendo muito. E até eu tive um parceiro que o cara foi o esteio da dupla, ele veio de São Paulo, o Leandro, grande amigo meu irmão. A gente dividia a República na época, e ele tinha acabado de chegar de São Paulo. E a gente formou uma dupla, e a gente assim precisava de muita grana, né? Não tinha tudo apertado, né? Estudante. Então a gente jogava em troca, assim, para poder ter prêmios, né? Porque era premiação em dinheiro. A vida do atleta, né? E aí a gente chegava nas semifinais, né? E a gente combinava de dividir, né? Rachava os prêmios do primeiro, segundo, né? Então a gente tinha isso. Aí até a gente ser patrocinado pelo Clube Privé de Caldas Novas. Nós ganhamos uma etapa do Banco do Brasil lá. Que isso? Era a etapa do Banco do Brasil. Vôlei de praia, na época teve em Caldas Novas. Nós fomos campeões. Um jogo que terminou era quase meia-noite, sabe? Foi um espetáculo à parte. Nós ganhamos uma dupla muito forte, na época era a favorita, né? E aí o pessoal do Clube Privé começou a nos patrocinar e a gente teve esse patrocínio durante quase um ano, sabe? O mais interessante isso, né? Para ver que tanto que vai e volta, né? Hoje o pessoal tá tentando trazer esse vôlei de areia indoor, né? É verdade. Todos os lugares o povo tá tentando alavancar isso de novo. Olha pra você ver, você foi que ano? Acho que eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, tô com 52. Lá por 99, né? Menos um pouco, né? 99 você já tava aqui, ui. Você já estava chegando por causa da... você já tinha formado, sim, eu né? formei em 97. Então, já tinha formado e tal. Exatamente. Então, cara, o lance do esporte na sua vida, ele é muito presente, né, Oscar? Sempre foi. Sempre foi na minha vida, sempre foi. Eu acho que o esporte, ele tem uma pegada mágica, que ele começa a selecionar os seus amigos, né, de certa forma, porque você passa a conviver com as pessoas que têm o mesmo ideal, a sua mesma né? vontade, né, o seu mesmo ideal. E o atleta, ele tem vários tipos de atleta, o atleta recreativo, o atleta amador, e assim vai subindo as escalas, né? E em cada escala dessa, sem desmerecer nenhuma delas, todos dentro dos seus limites, são muito focados, né? Mesmo um atleta recreativo, ele tem um foco, né? Já e que isso hoje... vai selecionando, vai melhorando a condição de vida, então isso é muito bom, né? Eu optei por isso. Graças a Deus, meus filhos também
Tá né? vindo, Estamos né? seguindo o Tá mesmo vindo caminho, nessa, né? nessa Por opção. pegada. Então isso é muito bom, né? Você como empresário, cara, toda essa vivência dentro do esporte te ajudou você ter mais foco? Por quê que a gente vê, né? Porque, cara, um cara para começar uma faculdade, aí ele ele tranca isso, né? Tranca esse processo para ser voluntário nas Forças Armadas e tal. Isso aí a gente já passa uma ideia pra gente que esse cara vai ser diferente, né? Olha, Por mais que é jovem, eu acabei de falar, eu fui voluntário para ir para o Exército, né? então, E eu não sabia o que eu ia encontrar lá. E eu também disse aqui que eu faria tudo de novo e de sim. verdade. Uma das Aham, coisas que mais contribuiu para o meu crescimento pessoal foi o Exército, aham. né? O Exército lá dentro você opta, você tem vários caminhos para seguir. Vai ser, se você seguir e optar pelo melhor caminho, você vai colher bons frutos lá. E o esporte, que também foi o que agregou isso em mim, justamente pela vontade de querer se superar cada vez Uhum. mais, né? Então, Quase não é competitivo, né? Você não eu é competitivo, né? não, 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 né? eu costumo não gostar de perder para o ímpar. Não, Isso não é com dois ou um, então, não, não, esse é um problema. sofre. Mas assim, a competitividade, ela bem dosada, ela é muito saudável, né? Ela é muito Uhum. saudável. Eu acho que todo ser humano ele tem que ter essa competitividade justamente até para ele poder dar o próximo passo, né? Sair da zona de conforto. Subir um degrauzinho, né? O maior problema, né? O maior problema que eu vejo, assim, às vezes no ser humano é a zona de conforto. Quando ele atinge a zona de conforto, ela é muito perigosa, É, né? Ela concordo. realmente é muito perigosa. E o esporte, ele sempre vai te tirar dela, porque quando você pratica o esporte, sempre tem alguém melhor do que você ou se esforçando mais. A gente entende que o esporte, você ser primeiro, segundo, um terceiro, acredito que todos são campeões, né? Mas para você manter, para você chegar até o topo, é muito difícil. Ah, é. É muito difícil, muito complicado. Então, se não tiver toda essa disciplina, o cara, se ele não for diferente, né, até pelo próprio quesito ali, o que leva o cara a se dar bem dentro do esporte? O se dar bem não quer dizer ficar rico, né? Ir para as Olimpíadas, não. Se você se propõe a competir, a sua cabeça tem que estar muito boa, né? Às vezes o que acontece? O cara tá com um corpo bom, mas a cabeça dele não funciona. E se você chegar perto desse indivíduo, você vai perceber que não é o problema ali do esporte, é a cabeça dele no geral, né? Aí onde falta a base familiar, aonde falta a estrutura familiar. Fala, um atleta sozinho, ele chega, mas se não tiver uma base familiar, é É mais muito mais difícil. complicado, né? Eu acho que o atleta ele tem várias fases da vida dele, né? Estamos dizendo aqui, nós estamos comentando do Ah, atleta que vai chegar lá de nós altíssimo estamos no rendimento, início né? dele, né? Mas o atleta ele tem que ter, ele não necessariamente tem que ter vocação, tem que ter habilidade, ele tem que ter força de vontade e muito foco, né? Para poder conquistar, para poder chegar, para poder adquirir, né, aquilo que ele não tem, né? Uhum. Então, lógico, se o atleta de qualquer modalidade, qualquer segmento se ele tiver já habilidade é, dentro dele já, né, isso vai facilitar a vida dele. Mas se ele não tiver, isso não impede ele de chegar lá e de ser um atleta de altíssimo rendimento. Mas o que ele precisa, né? Ele precisa de ter o foco, a determinação, a resiliência. A resiliência, eu acho que E, hoje exatamente. é uma coisa muito. E o amparo, né? O círculo dele, né? O círculo molda a pessoa, né? Então, quando eu falo círculo, tanto de amizade, do familiar, ele é extremamente importante para qualquer pessoa, Ele tem que ter principalmente para o base, atleta. né, Tem cara? que Ele ter. tem que ter base, ele tem que ter boas referências, né? O atleta, Giga, ele oscila demais. Né? Ele tem tempestades de emoções o tempo todo, de 180, 360 graus o tempo todo, né?
Um dia, quando ele ganha, ele dá Ele tá aquela feliz. explosão de adrenalina, ele tá No feliz. outro dia começa todo o processo de novo. Aí ele perde, Aí ele entra em perde, depressão, né? Aí vai, Então, assim, não é E fácil. isso traz né? para a vida não. profissional também, né? Traz, justamente. Então, eu fico olhando assim, Justamente. o que eu imagino? Um cara igual você, um empresário, um executivo, né? Um CEO, e lógico, você hoje não tá ali tete a tete com a contratação e tudo, mas se você passar por perto hoje e você perceber que está tendo um futuro colaborador do seu grupo para ser contratado, e se ele falar que ele é atleta, eu acredito que você vai parar ali perto da porta e pelo menos escutar um pouquinho, né? Já sobe o nível, né? Ele já pula um pouquinho, não pula? Não, com certeza. A gente... porque faz parte da formação da gente, né? Hoje eu tô aqui na gestão da CBTP, eu tô aqui, coincidência aqui da Lobo, e é um ambiente formado por atletas, né? Uma entidade de atletas, né? Então eu me identifico bastante, tenho assim um prazer enorme, é um trabalho voluntário que eu tenho lá, e é um prazer enorme estar trabalhando com o pessoal, porque o entendimento, né? As determinações são praticamente as mesmas, né? Então isso facilita e ajuda muito, né? A identificação, né? Uma coisa é eu ser o gestor dentro da minha empresa, né? Que não é uma empresa atlética, né? Mas é uma empresa de performance. Sim. E que a gente tem o histórico e tudo, etc. Mas e a CBTP agora, né? Que eu estou fazendo essa gestão. Mas, no fundo, o modus operandi é quase igual. Né? É quase igual. Né? A forma de operar, a forma de tratar as pessoas. E o que eu espero delas também, sabe? Sim, mas o que é mais interessante, assim, que a gente consegue acompanhar do seu trabalho, é que isso, ele rompe várias coisas, né? Então, foi aonde que chegou até sua família isso. Porque eu acho que o principal de tudo da família é ter essa resiliência de saber que o pai, ele está construindo algo muito grande e tal, e possivelmente o que a gente vê, o pai fica totalmente 100% distante. E o que a gente percebe é que não, que você mesmo, diante de toda essa turbulência da sua vida, você tira tempo para experienciar, para ter esse momento afetivo, construir essa memória afetiva, né, junto com seus filhos, junto com todo mundo ali da sua família. E isso, cara, isso aí, vamos considerar isso é muito foda. Por quê? Porque tem muitos caras aqui dentro de casa que não tem nem 5% disso e nem quer também, talvez, né? Mas buscar esse refúgio, por mais que ande, por mais que você vá para tão longe, né? E saber assim, eu tenho um motivo para voltar, né? É nessa hora que nós combinamos que eu ia chorar? Ou... Foi agora disso. Olha, falar dos meus filhos é um caso à parte da minha vida, né? Eu realmente, assim, eu decidi. A vida é única. É única, né? A gente tá aqui de passageiro. Eu peguei eles emprestados, né? Para poder cuidar deles. Sim, desenvolver o ser humano. Né? E eu tô tentando fazer isso, não só eu, como a minha esposa, a mãe deles, da melhor forma possível, né? A Aline, ela é uma excepcional mãe. E então o que acontece? A gente realmente optou por esse estilo de vida, né? E a gente tem tido, assim, bastante feedbacks, né? Bastante respostas positivas, porque não que eu buscasse isso, mas realmente para cada dedicação você recebe a recompensa em dobro, né? Em quíntuplo, 10 vezes mais daquilo que você doa para um filho seu. Né? Você vê seu filho ele dedicando, ele treinando, ele ali competindo, né? Mas por isso, mas isso situação, também não tem como correr muito, né, cara? Porque a melhor educação que tem é o exemplo, né? O exemplo. É o exemplo aí. A educação vem do exemplo. Então, assim, como que meu pai,
ele é assim, ele é atleta, não precisa seguir, igual você não seguiu do seu pai, né? Sim. Porque na hora que você lembra dele, aquele bichinho pequenininho, do chapéuzinho e tal, quem imaginava que ia, ué, que você ia ter um... Você lembra dele, né? Ué, então assim, cara, e seus filhos é isso, né? Igual os meus filhos. Cada um tem uma jornada, mas ela não vai ser tão diferente da sua. Em algum momento vocês vai estar muito próximo, né? Eu vejo, assim, acompanho, sou fã. A minha família, amigos, acompanha muito a Lilice, cara. A Lilice é uma história engraçada, rapaz, porque ela era muito novinha, né? Ela devia ter 6 para 7 anos. Só ela trabalhava na casa, né? Só ela trabalhava na casa? só a Lilice trabalhava na casa. Coitadinha da Lilice. Meu Deus do céu. E ela invocou com um cavalo, aquela coisa toda. E eu assim, não tenho a menor aptidão, né, rural. Nunca foi meu foco, nunca tive prazer nisso, né? Nunca pensei que eu teria ou constituiria o que eu constituí hoje, né? Então... É um aras, né? É uma monstra de uma estrutura, né? Um negócio muito bonito. Acabou tornando um negócio muito grande, né? Mas aí na época... Porque cavalo dá dinheiro pra caralho, né, bicho? Cavalo, vou te falar dá um muito negócio. Dinheiro, né? Cavalo, ele tem uma máxima que é o seguinte, olha, cavalo deixa todo mundo rico, né? Né? Se ele for milionário. Né? Todo milionário, cuidado. Cuidado. Já vi muitos milionários ficar ricos. Aí mas o cara aí sai aquela impressão. Mas ela era apaixonada por animais, aquela coisa. Eu comprei um cavalo para ela e aí eu percebi que eu não tinha nem lugar para deixar esse cavalo, né? Eu só comprei, fui no instinto, comprei, e eu achava um absurdo, né? Um cavalo valer, sei lá, para mim cavalo, eu não tinha referência, né? Então eu não servia de base para poder opinar, né? Eu achava qualquer coisa era cara, acima de R$1.000, né? Porque a minha não, mas é cavalo, caro. Não, mas é caro. Qualquer coisa acima de R$1.000 é caro, né? E aí eu peguei e comprei esse cavalo para ela lá na época, parcelado, aquela coisa assim. Eu falei, gente, mas não é possível, não acredito que eu tô fazendo isso, né? E ela começou a competir e eu ia, né? Não, ela era criança, aquele monstro. E eu ia para as competições dela. Mas ela é só bebezinha ainda, né, meu meu bebê. E eu chora, né? Eu ia para as competições e todo mundo achava engraçado porque eu ia para competição e pedia para ela não correr. Aí eu falava, olha, vai devagar, não precisa. E o tambor é tempo, curtir, né? É tempo. Você tem que fazer no menor tempo o percurso, né? E eu, olha, minha filha, não precisa correr. Vai devagar, papai tá aqui, vai te filmar e tal, depois a gente curte e tal. E ela olhava pra mim, não, eu quero correr e quase tal. Não puxou. Na realidade, ela não puxou nada, né? Ela não gosta de competição. Ela não gosta. Não. E eu ficava apreensivo, sabe? Mas eu ia lá pra ela não correr. Dizer pra ela que eu não achava legal ela correr. Porque eu tinha muito medo dela cair, né? E eu ficava nessa, né? Então eu ia só pra isso. Não era um ambiente. Não que o ambiente do cavalo é excepcional. Mas não era, não era bonita, o meu lugar, sabe? Talvez você não considerava aquilo como eu ia esporte. De bermuda, né? Chinelo e camiseta. Né? Do lado dos boiadeiros, né? Dos cowboy, chapelão. Chapéu, eu era um peixe fora d'água. Cara, mas a Lilice, ela fica muito bonita com chapéu, né? Cara, com cabelão vermelho. Ela cresceu. Infelizmente. Não, felizmente. Eu vejo de vez em quando os posts que você põe. Os recados. Eu fiz, né? Mas você sabe o pacto que eu fiz, né? Eu fiz um pacto que se o Papai do Céu me desse uma filha mulher, eu ia oferecer o primeiro namorado dela como uma oferenda, como sacrifício. Né? E eu postei isso, né? Foi o maior sucesso. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Entenda como quiser, né? E ela cresceu e ela passou a ser muito competitiva, passou a ser muito conhecida, né? Ela foi campeã em São Paulo agora, no Guadalupe, lá em Barretos, né? Foi campeã da Jovem A lá. Então, assim, olha... observação, né? Isso é difícil. Sim, não, eu fiz nós fizemos, tem um site que chama SGP, né? E lá tem todas as competições dela, né? E a gente fez um apanhado. A Alice, ela participou de 26 competições e teve 19 pódios. Então, assim, é uma estatística altíssima, né? Isso considerando desde o começo. Nós estamos ao vivo, tem como ele te mandar um vídeo? Nós passa rapidinho. Põe aquele vídeo lá dela montando, só pra gente ver a atuação. Pode ser, deixa eu pegar. Acho que
Mas você pode... No meu Instagram, consegue acessar aí, Edilson? Meu Instagram, Edilson? Fica até melhor, né? Até melhor. Tem no meu Instagram, quer ver? Vem aqui, deixa eu te mostrar onde que vai estar. Você vai achar. Cara, se destacar... Aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, Lilice. Aí tem uma geralzinha aí. Então, acho que de acordo com a Lilice foi crescendo... Foi crescendo, e aí a gente foi. Aí eu fui percebendo realmente a aptidão dela, né? Pro negócio. Aí eu fui adquirindo mais cavalo, mais animais, melhores animais, né? E aí acabei que eu fiz um aras para ela, fiz uma pista para ela, contratamos um treinador, né? Hoje nós temos uma estrutura lá para ela treinar, né? Que atende ela. Eu acabei de comprar um caminhão. Tá crescendo, né? A gente vai investindo, né? Porque acaba que você entra no negócio, não tem como você mais. Você não tem mais como recuar, né? E ela tá tendo muito resultado. Cara, mas sabe o que eu penso? Todo mundo. Se não for ver, todos os pais. Esses dias eu tava falando para um amigo sobre a questão da criança, ou pré-adolescente, ou qualquer um dessa faixa etária, né? Aí ia ter um evento e o pai tava meio assim, até amigo meu, cara. Ah, mas ele só quer brincar e não sei o que e tal. Eu falei, olha, presta atenção, quem desiste das coisas não é o filho, é o pai. É o pai. Aí quando o garoto tá lá em cima, que ele vai chegar naquela proporção ali, que ele já tá um pré-adolescente, tá tudo, aí você fica assim, não, mas no que eu errei? Não dá continuidade em nada. Mas não é culpa dele. A culpa foi do pai e da mãe lá atrás que colocou, primeiro, vou colocar minha filha aqui no cavalo e tal, e parará, e de repente o pai, não, eu tô cansado demais, eu não vou viajar não. Não é verdade? Ô, Giga, eu vou te falar um negócio. Eu dou muito exemplo, eu acompanho meus filhos desde o início das competições, né? Aham. O filho, ele, até os 15 anos, ele compete para os pais. Sim, mãe. Para lógico. Lógico. O objetivo dele é agradar o pai. Exatamente. Aí é onde que tem os problemas, eu que acompanho muito, assim, né? Que eu acompanho a criançada, veja se o meu filho é professor. Então é por isso que a gente fala dessa questão em específico de não desistir. Olha lá, senhorita. Acho que tem um som aí. Isso aí foi em Goiânia, ela foi campeã. Ela foi campeã na categoria dela e na feminina, que é o overall, ela ficou em segundo. Com poucos décimos de centésimo lá da primeira colocada. Esse aí nós estávamos em São Paulo, avaliando um animal. Danada é bonita, viu? Aí sem sela, olha aí que loucura. Sem sela. Diferente, a gurizinha. Isso porque trabalha muito. Ficava chateada de levantar cedo. Era pra aula, né, Giga? Era pra aula. Não, só eu trabalho nessa casa. Isso aí foi no Silverado, ela foi campeã no Silverado. O Silverado é uma estrutura que já tá aí excepcional. E o mais importante que eu falo sempre, né? É gente de Rio Verde. De Rio Verde. Bom, e hoje um atleta, assim, não precisa de apresentação, né? Ele está vindo, vai se tornar uma atleta de ponta mesmo do estado. Só que, fora a Lilice, tem um outro cara também, que é um monstro, que é o seu Kaká. Aí falar do Kaká, um dia eu tive a oportunidade, né, de aprender muito com o Kaká. E também achei muito massa, um dia desse ele tirou uma foto, ele sentado fazendo um mudra, assim, né? E voltei na memória o processo da pandemia. Não tem como. Verdade. O moleque desenvolveu de uma hora para outra, virou homem de uma hora para outra e foi muito rápido. E a coisa assim que vai passando pela cabeça da gente, para quem não sabe, o Kaká, ele é atleta do Goiás, tá? É um cara que tá despontando, o pai dele vai falar sobre ele aqui, mas eu só tô falando porque a dificuldade que um pai tem de construir um atleta, principalmente um atleta que vai tomar proporção nacional, o pai tem que querer demais. Ele tem que querer mais do que o filho.
sabe? É por isso que lá na frente, às vezes, dá um probleminha. Nós estamos vendo muitos pais de muitos, não só atleta, atriz, né, ator. Aí chega lá na frente, o indivíduo arruma um namorado, uma namorada, né? E de repente se revolta contra a família. Isso a gente está vendo no nível de atleta, os atletas top de linha mesmo do país, todos estão fazendo isso. Mas aí é onde eu falo, tem que ter a base. Tem que ter a base. Uma curiosidade, um dia passando por um campo de futebol, é, numa parte de cima da cidade, e de repente eu vejo lá o meu amigo Giga filmando e tal, e eu falei para um amigo, eu falei, é assim que se constrói um campeão, porque o pai dele tá ali, né, tá acompanhando desde o início e tudo, eu falo até por mim, meu filho é um campeão brasileiro, é um campeão goiano, mas as condições não davam. E eu até falo, quando as pessoas falam assim, você acompanhou muito seu filho? Não, quem acompanhou exageradamente meu filho foi meu irmão. Foi o meu irmão. No entanto, hoje, o meu irmão é aluno dele. Olha só. Depois de tantos anos, o meu filho está formando meu irmão faixa preta. Olha que curiosidade, né? Então, quando eu vi você no alambrado, a sua motivação que você sempre carregou pelo Kaká, a gente fica pensando assim, ó, como que foi o início disso? Rapaz, agora nós vamos falar de outro patamar de atleta, né? Eu acho que o meu filho, ele não é porque é meu filho não, mas ali eu percebi que ele ia, que Olha as aí. coisas iam acontecer. Olha aí. As coisas aconteceram. Tá de bigode. Se ele estiver me escutando, ele vai ficar bravo comigo, mas ele passa. O moxidio é que. Não. Tá crescendo. Não. Acho que você treinou ele muito tempo lá, eu quero a barba do Giga lá, só pode. O meu filho, a gente tava. Ele saiu de férias, né? É uma passagem. Foi quando eu percebi que ia dar certo. Ele era criança, ele tinha acho que 11 anos de idade. E eu tinha ofertado para ele estudar fora daqui e tudo, né? Seguir um caminho um pouco mais fácil que o meu. E ele pediu para jogar bola. Falou: olha, pai, eu quero jogar bola, eu quero me dar uma chance e tudo. Eu falei: não, tudo bem. E a gente estava de férias, era fora daqui, fora do país, e ele acordava todos os dias, às 5 horas da manhã. A gente andava 1 hora para ele treinar. Uhum. Ele treinava a 6 graus. Eu ficava dentro do carro, cara, com café, E assistindo pensando, meu ele. Deus do céu, esse menino é Cara, doido. não tinha Não tem sentido, lógica, sabe, né? nas férias, aquela coisa. Então, assim, ele abriu mão. Meu filho não teve infância, não teve adolescência, porque a dedicação dele foi tão intensa, né, que passou, né, passou rápido. E foi rápido. E foi muito rápido, mas os frutos vieram. Quando ele voltou dessas férias que a gente está comentando aqui, ele foi jogar na Copa Mercosul e aí começou a carreira dele, né? O Azures, na época nem era muito conhecido. O Azures é um clube formador de atletas do Sul, que tem participação do Marcelo e tal, né? Na época gostou dele, né? Ele foi lá, fez teste, ficou. Daí de lá ele foi pro Fluminense. Ele foi tudo fazendo teste. Foi pro Corinthians, foi pro Cruzeiro. Entrou no São Paulo, né? Lá na frente. Né? Mas tudo isso era muito mais para dar bagagem para ele. Ele não ia ficar, mesmo se passasse. Tanto que no Cruzeiro ele passou, a gente não quis. Era muito mais para dar experiência. Mas aí ele voltou disputando o Campeonato Goiano, aquela coisa toda. Um olheiro do Palmeiras levou ele pro Palmeiras. Ele fez um teste muito bom lá. Uma avaliação, não era peneira, era avaliação. Existe uma diferença nisso aí. Ele é inserido dentro do grupo e aí ele joga lá e aí eles avaliam ele lá no grupo. E aí ele passou. Ele entrou tipo o atleta mesmo, que era para ser o atleta do grupo, né? Do grupo, do Quando grupo. a avaliação é assim, ele coloca lá, ele fica lá uma semana, 15 dias, junto com o grupo já existente. Mas aí ele veio embora, ele era muito novo, ele não tinha. Acho que ele estava com 13 anos nessa época. E não podia alojar e tudo, mas o Palmeiras ofereceu um contrato
pra gente. E a gente voltou todo satisfeito. Aham, feliz, né? Feliz, Viu que tava dando resultado, né? Ele tem uma foto com a camisa do Palmeiras, Aham. muito bacana. Mas quando chegou aqui, ele foi jogar lá em Jataí. Num campeonato que teve, ele jogou pro Independente, né? O Independente é um o time Independente daqui, Rio né? Verde é o clube formador deles. Aham. Tem que agradecer imensamente aqui o Washington, o Jason aqui, por toda a dedicação, o esforço que esses dois, são dois irmãos aí que fazem aí pra essa molecada aí, por esse clube. E hoje E o ele- Independente já tá bem evoluído, né? Sim, o meu filho, ele foi visto graças ao Independente. É a base, É né? a base. E nesse Que a maioria das pessoas nem lembram depois. que né? nem lembro, né? A gente realmente agradece o tempo todo. Eu sou patrocinador do Independente hoje, justamente em gratidão. E ele foi jogar esse torneio lá em Jataí e o São Paulo veio e contratou ele. Então ele foi para Cotia, ficou lá 2 anos, só que teve a pandemia, teve aquela coisa toda e tal, e aí não deu certo. Eu acompanhei o seu acompanhou, Kaká. Ixi, Isso. a pandemia A ali. pandemia foi muito complicada. Aí ele teve uma passagem rápida. Mas não pelo diminuiu o Cruzeiro. treino dele, né? Não. O incrível era isso, né? É aí que eu percebia que as coisas iam dar certo, porque a vontade dele, misturado com foco, sabe, a dedicação, a resiliência desse moleque, é algo impressionante, né? Ele serve de exemplo para qualquer pessoa, inclusive para mim, né? Hoje, antes de eu desistir, eu lembro dele. Ele me passou. Virou, me né? ensinando. Virou. Lógico, a gente tem que Porque realmente. também ser um atleta, ainda mais numa modalidade que é de grupo, É muito complicado. É O futebol, muito o sonho de complicado. todo mundo, toda criança é ser jogador de futebol. É, né? 98% das crianças, quando nascem, ela quer ser jogador de futebol, é um sonho. E essa pirâmide, ela vai afunilando muito, né? Então, é muito e difícil. hoje ele tá no Goiás. Assinou com o Goiás, né? Até agora aqui, recente, é jogador né? profissional do Goiás, né? Ele jogou o campeonato goiano, foi campeão pelo Goiás, né? No Sub-17, foi artilheiro do Goiás, foi artilheiro do Goiás no Campeonato Brasileiro, né? Que terminou agora, tá agora no Sub-20, né? Tá jogando Sub-20, estamos aí na preparação, tá com 17 anos, tá muito novo ainda. Tem ainda agora, já é jogador Tá profissional. novo, agora, mas já tem uma carreira. né? Agora uma carreira. tem que aguardar, as coisas vão acontecendo, tem que maturar agora, né? A maturação vai chegando, ele dá 2 passos muito rápido, né? A passada dele é muito rápida. Eu falo em questão de tempo, né? E aí ele adianta muito, aí a maturação tem que vir também, né? Então, para poder consolidar. Mas as coisas estão indo bem, ele graças a Deus, tá. Jogador de futebol ele já é, né? Quem é o fã número 1 do Kaká, hein? Será? Fora eu. Não existe outro. Tem 2, 1? Não é impossível. Até o nome é o mesmo, né? Inclusive, você deu o nome do Instagram pra ele, né, cara? Você lembra disso? Ele ligou comigo, danando comigo. Pô, não pode ter 2 Vasco aí, não. Pode, mas tudo bem. Beleza, vai lá. É seu. Agora, a coisa mais interessante, o Oscar, atleta. O Oscar, pai, atleta. Giga, aí... Mudou o patamar. Mudou o patamar. Assim, você acabou de dizer, né? A gente tem que tem que dar o exemplo também, né? Lógico. Não dá pra ser diferente, né? Então, o ambiente, ele fica propício, né? Eu sempre gostei de esporte, aquela coisa toda, né? Eu durante o meu período profissional, assim, eu saí fora um pouco, eu fui trabalhar muito, aquela coisa toda, deu uma deformada. Até no meu Instagram lá atrás tem algumas fotos lá. O antes e depois, né? O fofinho, né? A gente considera dentro da musculação que a mulher tem que ter, eu já te falei isso um dia, a mulher primeiro ela tem um sapo pra depois ter o príncipe, né? O homem ficou grande, viu? O homem ficou cavalo. Assim, na época eu tava com 30% de gordura, 120 quilos. Na verdade, eu procurei um médico muito mais pra poder, por questão de saúde, né? E aí aí as coisas foram dando certo, aí a gente começou a treinar junto, foi onde a gente se aproximou. Aí foi o pontapé. Aí eu comecei a dedicar e gosto muito de treinar. A gente acordava 5 horas da manhã pra treinar, né? Tinha dia de treinar 2 vezes no dia, né? Sua carreira dentro do tiro. Bom, pra quem te conhece, sabe que você é campeão, cara, né? Dentro e fora ali, né, dos estandes.
A que marcou mais pra você competir? Olha, Você é atleta. eu tenho um título que pouca gente sabe, né? Eu fiquei em terceiro lugar na Copa Mercosul, em Brasília. Isso tem décadas, sabe? Aham. Na pistola light, que era 300, é a 380, né? É uma divisão light. Ela nem é reconhecida no mundo, somente aqui no. Aqui, aí. É. Chama. Não, Meu Deus do céu. Ficou até mais moreno, né? Cara do céu. Olhando esse peitoral, parece um glúteo. Isso aqui foi bem na pandemia, viu, moçada? Foi na pandemia. Isso aqui foi na pandemia, quando nós treinava na casa dele, que Lá tava em casa, nascendo. treinava lá em Tava casa, você nascendo lembra? a Monster Gym. A Monster Gym. A Monster Gym. O Mas- cara teve uma academia dentro de casa. Viu? Fizemos academia. Começamos uma ferragem, né? Você lembra disso? Depois passamos a ter uma estúdio, sede, né? Uma sede. Colocamos até o nome, Monster Gym. Tudo começou com a tenda, né? Você lembra? A tendinha. Compramos lá alguma Na realidade, começou tudo muito estranho, né? Mas no final se tornou ficou muito bacana. ficou bacana. Mas o Oscar, atleta do tiro, ele é referência, né, Oscar? Olha, assim, eu aqui em Goiás, eu disputei aqui, eu sou tipo Deca campeão goiano, né? Deca campeão goiano, campeão. Aqui eu já fui campeão brasileiro na classe C de Open, já fui campeão brasileiro de outras modalidades. O ano passado eu fiquei em quinto em shotgun, no overall geral. O que é o shotgun? A gente vê muito falando isso, né? O shotgun é a espingarda, né? Calibre 12, né? Eu atiro na semiautomática, né? Open, né? Então ela é toda liberada. Então, esse Open é o quê? Seria elite? Ou seria uma verdade, categoria livre? É uma Totalmente categoria livre, onde você pode inserir qualquer acessório. Você tem um carregador, né? Por exemplo, numa espingarda, a maior dificuldade que você tem é de fazer as recargas, né? Então você tem que fazer ali recarga manualmente. E na Open você tem um carregador. Então você tem um carregador com 10 munição, você só troca o carregador, então você tem muito mais agilidade. Você tem um Red Dot, que é uma mira holográfica que fica em cima, que ela te dá uma referência do alvo, né? Então facilita bastante. Então no shotgun eu fiquei em quinto overall ano passado, faço parte da equipe que vai disputar o campeonato mundial na Tailândia agora. Você teve há 2 anos atrás, O ano né? passado eu fui pro o ano passado eu fui pra Tailândia. Que foi pra Tailândia. Mundial. Ó, vamos lá. O ano passado eu assumi a CBTP, né? Eu fui presidente de clube daqui de Rio Verde por 20 anos. Fui um dos responsáveis para a construção da nova sede, né? E depois disso eu fui presidente da Federação Goiana por 2 mandatos, né? 2 mandatos e meio, na verdade. A federação estava meio capengando e a gente assumiu, terminando o mandato, e mais 2. E aí eu recebi o convite, né, para poder assumir a CBTP, que foi o meu grande desafio, está sendo o meu grande desafio. Já tem um ano. 2? Vai terminar o segundo ano agora. 2 anos, vai terminar o segundo ano. E aí a CBTP realmente foi um desafio muito grande, né? Eu fiquei, na época, um pouco preocupado, porque aqui em Goiás eu já tinha uma história, né? Todo mundo já me conhecia, de repente eu me expor para o Brasil todo. Era realmente um desafio, sem conhecer bem a empresa, né? No caso, a associação. Mas as coisas deram certo, eu fui muito bem assessorado, eu tive uma aceitação muito grande, graças a Deus, muito grande. As coisas foram acontecendo, nós trouxemos muito patrocinador. Nós tivemos um vídeo agora que a gente foi fazer uma prestação de contas, né, num vídeo. Eu até tenho esse vídeo aqui. A gente conseguiu aí algo em torno de quase 4 milhões de reais em patrocínio num curto espaço de tempo. Então, com isso, o ano passado nós fomos para o Pan-Americano, a maior delegação do Brasil, com 150 atletas. Ficamos em segundo lugar, perdendo só para os Estados Unidos. Aí, na sequência, nós fomos para o Mundial, na Tailândia. Tivemos 7 pódios, né? Muito interessante, né? O mundo muito inteiro. Interessante. Mas o melhor de tudo isso, que o balanço é que nós somos hoje, o Brasil é o primeiro do ranking do IPSC, que é o tiro prático, né? IPSC é International Practice Shooting Confederation, Confederação Internacional de Tiro Prático, que é o que a gente faz. No meu Instagram, tem aí as competições, o pessoal entender o que é o tiro prático. E aí, lá no... Quer ver? Volta lá no... Quer ver? Sobe. Acho que aqui tem mais... Pode descer, desculpa.
Aqui tem um vídeo meu no Mundial. Ali, ó, aquele primeiro de lá, ó. Esse aí. É um teaserzinho do Mundial. Tem uma musiquinha aí, dá pra... Isso aí é na Tailândia, foi o ano passado, né? Eu atirei no pré-match, eu fui em slot, eu não fui por equipe. Cara, uma experiência, são 35 pistas, são 10 dias de competições. É um negócio fantástico, extremamente... O que você está fazendo diante dessa entidade, isso refletiu nacionalmente, né? Então, você como atleta, agora você como gestor. O gestor, por quê? A gente parece que eu tô fora, assim, nós, né? Vamos falar cidadão comum que não é desse rolê do tiro, né? Uhum. O que a gente está vendo é que teve uma evolução muito grande e propagou muito o esporte. Você como o gestor principal disso, porque sem querer entrar em méritos e tal, eu sei que você é um cara muito preocupado e às vezes até as pessoas até acham que não é tanto e tal, mas é. Porque o que a gente dá para entender é que você trouxe toda a sua bagagem de homem público, você trouxe a sua bagagem de atleta e o principal de tudo, você trouxe uma bagagem, assim, fenômeno como empresário, né? A sua visão diante dessa entidade é uma coisa que é certeza que o Brasil inteiro, ela conseguiu ter uma percepção muito real do que é ter um gestor de verdade diante de uma entidade nessa proporção. Olha, o que aconteceu de benefício direto, né? Quando a gente assumiu a entidade, a gente avaliou, mapeou ela e traçou planos, metas, planos para poder fazer uma seleção de pessoas para colaborar. E o meu trabalho ele é muito mais voltado para coordenação, né? Dentro do eu preciso utilizar essas pessoas, melhorar, explorar o potencial de cada um, né? Exemplo disso que você quase não aparece, né? Eu realmente, o modo operante da gente trabalhar é a gente fazer todo mundo fazer parte do processo, né? O processo ele é feito com participação de todos e é fácil entender isso. Os maiores, o que nós alcançamos de mais relevantes nessa entidade, na CBTP, foi todos projetos trazidos para mim de pessoas que estavam me auxiliando, né? Uhum. Então, o que eu fiz foi avaliar o que era bom, né, e potencializar isso. Então, os patrocinadores, né, passaram a acreditar, os atletas passaram a acreditar, as federações passaram a acreditar e gerou um efeito cascata positivo, onde as pessoas começam a torcer a favor. Uhum. E isso começa a gerar frutos, né? Então, o Mundial do ano passado houve... vou te explicar como sempre aconteceu, independente de qualquer gestão, nós não estamos aqui falando, mas a questão era como as dificuldades financeiras, né? Sim. O atleta, quando ele ia participar de qualquer competição internacional, eu fui para a França, eu só como atleta, então eu pagava minha passagem, meu hotel, todas as despesas por minha conta. No Mundial do ano passado, houve um investimento de R$600 mil. Então a gente teve um treinamento de 80 mil disparos em Brasília, né? Tudo patrocinado. Tudo patrocinado pelo... Hotel por conta, translado por conta, a munição da prova, né? Que o pessoal utiliza fora do país, tudo por conta. Agora o Shotgun, que está indo para Tailândia da mesma forma. A gente ainda só não conseguiu pagar passagem, mas o resto, todas as despesas paga. Né? Então a gente já é uma grande coisa, né? Ainda mais se tratando de Brasil. Não que o Brasil é ruim, mas a forma que é tratado o atleta e as próprias modalidades, mesmo porque, não sei se você concorda comigo, mas todo atleta ele tem aquele negócio que ele sempre está na espera de um milagre, né? O governo tem que me ajudar, isso tem que me ajudar, aquilo tem que me ajudar.
E você, com a sua gestão, você também estimulou isso, que a gente entende assim, né? Qual que é o problema do atleta? Nós dois já conversamos muito sobre isso, né? Não é praticar o esporte, né? O que sai caro para o atleta é você ir até as competições. É muito caro e ele precisa competir, ele precisa treinar, isso gera custo. E você falando isso aí, é só abrindo um parênteses, gera custo, ele precisa competir. Como vai ficar a situação agora dos caras com os registros? Eles vão ter que começar a virar atletas, os que não frequentavam os clubes de tiro, a nível nacional. Vamos colocar tudo a nível nacional. A nível nacional. O que acontece é o seguinte, o que aconteceu no Brasil? Houve um crescimento exponencial de pessoas que quiseram ter armas. Existe uma diferença muito grande entre o atleta, quem buscou o esporte e quem buscou arma. É uma diferença enorme, é um abismo. Então, mas tudo dentro do mesmo balaio. Né? E o que aconteceu? Esse crescimento, né, que é o CAC, ele cresceu exponencialmente nos últimos anos, da ordem de 200, 300 mil para mais de 1 milhão. Muito, né? Mas pouquíssimos desses buscaram o esporte. Acontece que todo mundo esqueceu que existem regras para ser cumpridas. E uma delas é praticar o esporte. Ué. Não, o princípio é isso, né? O princípio é esse. Se você busca uma credencial, um direito de possuir uma arma esportiva, o mínimo que você tem que fazer é praticar o esporte. É você treinar. E muitos estavam tendo um desvio de função. Não, uma distorção de entendimento. De entendimento, realmente. E isso virou um negócio, né? Então, nacionalmente, muitas pessoas, muitos despachantes buscando a sua clientela aí para favorecer, orientava de uma maneira errada, né? Então, a maioria dessas pessoas foram mal orientadas, né? Então, e agora nós estamos passando por um processo de filtragem muito grande. Isso nacionalmente. Esse processo quer dizer, os clubes de tiro, quem que não estava credenciado, porque houve também um aumento considerável de clubes de tiro pelo Brasil afora, né? Eles estavam falando tudo a nível nacional, nível né? Nacional, e uma confusão generalizada, né? Porque agora todo mundo precisa... Como que faz para isso? O que precisa agora é o seguinte, o pessoal tem que optar entre ele realmente buscar um clube de tiro. Até eu recomendo que essas pessoas pratiquem, busquem o seu clube de tiro, porque os clubes de tiro foram abertos para poder atender essa demanda. E essas pessoas que compraram armas não frequentam um clube de tiro, né? Elas compraram e foram para casa. E agora, com as exigências de habitualidade, elas precisam voltar a frequentar o clube. Elas precisam, e com isso fomenta o seu clube. E para ela voltar, estão passando dificuldade. Então, para aí que vem, né? Existe uma carga, tipo assim, eu preciso frequentar o clube por quanto tempo? Por mês? Ele tem uma quantidade mínima, né, que ele precisa frequentar, e aí é estabelecido por níveis. Então tem o nível 1, nível 2, nível 3. E seriam as categorias? São iniciante, categorias. Intermediário, avançado. Como se fosse. Então ele tem ele tem, olha, se ele frequentar o clube X vezes e participar somente de competições internas, ele é nível 1. Se ele participar de competições estaduais, ele é nível 2. Se ele participar internacionais, 20 vezes, né, para ser nível 3, sendo 4 nacionais ou internacionais, ele é nível 3. E qual é a vantagem disso? Ele consegue adquirir mais armas e mais munição de acordo com o nível. Então não tem assim esse negócio que vai desarmar, que vai... Olha, na verdade... Tipo assim, um dia eu ouvi algo seguinte: você não compra uma arma. Quando você compra uma arma, ela não é sua, né? Você compra o direito de uso. Complicado esse negócio é complicado, viu? Esse negócio é complicado, muito complicado. Não, e o pior é que a legislação, ela realmente indica isso. É um negócio meio absurdo, porque ela não é sua propriedade, é um direito de uso. Direito de uso. Mas eu vejo isso de uma forma assim, é um conceito que tem, né, legislativo, jurídico, mas
aquele medo da população. Mas não é um fator limitante, é porque Não. você está falando sobre o cara vai subir de categoria, o cara vai melhorar, né? Não Aí ele vai tem se tornar sentido. um atleta e com isso ele ganha o direito de adquirir mais armas, mais munição. Então, Exatamente. quer dizer, é um equívoco achar que não, eu vou, vai acontecer algo com a minha arma e alguém vai me tomar só ela. se né? ele não fizer o mínimo necessário que já era previsto por lei. Né? O que não tem nada distorcido assim. Não. O que vem acontecendo agora é uma exigência que às vezes a interpretação é de que ela esteja exagerada, tá? Mas isso já era previsto, né? A prática do tiro nos clubes e em campeonatos, isso sempre foi previsto, né? Não era cobrado, etc. E já é questões atemporais, mas sempre foi previsto. Então, hoje, tanto que os atletas que praticam o esporte nunca teve problema com isso, porque eles já frequentam, eles precisam treinar, eles precisam praticar, né? E isso, e respondendo a sua pergunta, houve um crescimento. A CBTP, por exemplo, tem as provas online que a gente oferece nos clubes. Então, um clube que ele é afiliado à CBTP, o atleta, para participar de uma prova nacional, ele não precisa viajar. Ele faz no seu clube. Criou condições. E ele consegue ser um atleta nível 3 sem precisar deslocar. Então, criou condições. Né? E aí, a gente teve um crescimento aí, na época, nós assumimos a CBTP com 1.700 atletas. Hoje nós estamos com 5.500 atletas. Né? Dos 5.500, até hoje eu passei para a CBC, uma das patrocinadoras nossas. Quantos estão ativos, né? Nós estamos com 5.450 ativos, nós estamos com 50 inativos. Pois é. Praticamente todo mundo ativo. Né? Então, o que é ativo? É aquele que participou de pelo menos uma prova nos últimos anos. Tem a consciência, então tá nascendo a consciência. Tá isso nascendo. Mas ainda tem muita gente ainda que precisa acordar, precisa perceber que precisa praticar, entendeu? Então, o princípio básico do esporte é isso, né? Se eu comprei algo, se eu compro uma bicicleta, se eu compro um patins, qualquer coisa, e eu quero ser um competidor, se eu comprei aquilo para isso, então é sair lá do início da nossa conversa, sair daquele lance de eu estou acomodado, né? E o CAC, o que é o CAC? Qual que é a sigla? O que quer dizer essa sigla CAC? Ele é o caçador, o atirador e colecionador. Então, veja bem, se aquele pessoal que mora na fazenda, que quer fazer um controle, né? Então ele é CAC de caça, né? Então ele entra na legislação da caça. Cara, tem que fazer se ele não quer, e se ele não quer participar, não é para andar com arma. Ele coleciona. Não é para andar com arma, tirando arma e foto e postando no Instagram junto com bebida. Ô, Giga, você sabe que eu nunca requeri um porte de arma para mim? Nunca. Mas não tem necessidade. Nunca. Né? Eu sou ex-militar. Né? Eu nunca coloquei uma arma na cintura. Mas assim, já me perguntaram, né? Até eu tava dando uma entrevista aí, me perguntaram, olha, quando o fato de você ser atirador, tudo, não dá vontade, você não coça o dedo, né? A brincadeira que fez. Falei, não, pelo contrário, a gente não. Eu nem lembro. Porque a já minha... faz isso naturalmente. Para mim isso é muito comum, né? Eu praticar o esporte, né? Então, eu não tenho a menor necessidade, eu não tem essa... Diga, isso transmite pra gente o que todos lutam para ter, chama maturidade. Isso não foi construído da noite pro dia, né? Então, cara, eu quero te agradecer. Nós temos conversa para 3 dias seguidos. Passou muito rápido. Hoje já deu uma hora. Passou muito rápido, felizão mesmo. Obrigado. Eu queria até que tivesse uma participação da Camila aqui, mas o papo rolou tão suave, nós esquecemos da Camila, cara. Mas, cara, eu acredito muito, assim, que você é um grande homem para Rio Verde, viu? Obrigado. Fica a dica. Fica a dica, o grande Giga, brigadão. E o videocast aqui no rolê é isso, cara. É uma conversa suave e tranquila. Segue nós, né? Aqui no rolê, hein? Adorei. Muito obrigado, Giga, pelo convite aí. Dilson aí, obrigado aí pelo espaço.
Camilo, ó, desculpa aí. Ela ficou aí e tal, mas participou, né? Participou. Mas assim, agradeço imensamente a oportunidade, né? Foi gostoso demais, passou rápido. Rápido, suave. Muito bom, cara. Obrigado. É nóis, galera. Acerta. Aqui no rolê. Aperta o sininho, siga a gente e só curtir. Vambora, aqui no rolê, sempre.